Bom, meus queridos, bom dia a todos mais uma vez, né? Sejamos todos nós bem-vindos. Então, hoje na aula nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação que nós fizemos, né, de terça para ontem, e se a gente conseguir tirar todas as dúvidas, fazer todos os esclarecimentos dentro do prazo, nós vamos entrar em simetrias hoje, né, que é a unidade 2. Então eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Eu vou sair aqui do vídeo, então até já. Ok, então tá todo mundo acompanhando a tela. Quem quiser pode abrir o áudio para manifestar, não se esqueçam disso, manifestem-se. É muito importante que todos vocês se manifestem sempre que acharem necessário. Eu não vou parar em cada questão, não vou fazer isso, porque nós tivemos 11 notas abaixo de 5. O restante foi nota bem alta e a grande maioria entre 9 e 10. Né? Tivemos algumas falhas de configuração, né? O que permitiu que vocês fizessem avaliação de alternativa por alternativa em alguns momentos. Eu mudei isso, mas não sei se com a avaliação acontecendo, se ocorre a modificação, mas não tem problema, tá, gente? Isso faz parte, tá? É a primeira avaliação online que a gente faz. Isso não descaracteriza a nota de vocês, não. Não tô falando isso, né? Teve um ou outro equívoco na hora de colocar a alternativa correta e incorreta. Teve um equívoco que eu cometi, né, numa das questões, né? Então eu dizia que a aceleração estava decrescente quando ela estava crescente, então havia um equívoco ali, né? Eu coloquei como correta, mas é porque eu esqueci de mudar uma palavra. Então, as notas de vocês vão sofrer não vão sofrer, mas podem sofrer pequenas alterações. Por quê? Eu vou fazer um checklist depois, à mão, e vou olhar cada uma das respostas de todos vocês, tá? Mas não são, por exemplo, quem anotou por exemplo, nas questões que vocês tinham mais do que uma alternativa, pode ser que vocês tenham e que algumas pessoas tiveram nota completa, né, nota total. Eu vou olhar, né, para ver se vocês porque não deve ser, né? Então, se vocês anotarem todas as alternativas e tiveram nota máxima, isso não deveria ter acontecido. Isso foi um erro de configuração do professor aqui, né? Mas eu preciso, né, ser sincero com vocês com relação a interpretação da nota, né, a nota de vocês. Então eu vou fazer isso, né? E a questão que a alternativa que porventura eu tenha me equivocado, né, no enunciado mesmo, essa eu anulo, né, e as outras ficam com um peso diferente, né, de tal forma que a nota de vocês pode até aumentar. Quem tirou 10, claro, vai ficar com 10. Mas quem tirou 9 pode ir para 10, por exemplo. Tá? E se diminuir, vai diminuir bem pouco, né? Vou tomar esse cuidado, né, de observar bem. Bom, a maioria de vocês foi muito bem na prova. Eu diria que foi muito bem. Né? Eram questões de múltipla escolha, tudo bem, mas eram questões trabalhosas, né? Alguns de vocês até se manifestaram. Professor, se não fosse 3 horas de prova, eu não ia conseguir fazer, né?
Então pode ser que eu tenha também, que eu pensei numa prova de 2 horas, né? E acabei atribuindo 3 horas, né, para dar um prazo a mais para vocês e dei mais 5 minutos além do prazo, que é para vocês fecharem a prova e tal, né? Mas pelo visto ninguém falou nada, então eu percebi que todos vocês conseguiram fazer no tempo. Isso é importante. E agora eu vou analisar com mais calma as notas, mas eu posso dizer que como vocês mandaram bem, isso significa que a gente pode fazer umas provas mais complexas, né? Que vocês vão mandar bem também, né? Isso significa também que nas aulas a gente também pode elevar o nível das aulas, porque uma das formas que a gente tem para analisar as aulas é por meio da prova, né? A avaliação que a gente faz. E uma vez que vocês foram muito bem, né? A grande maioria foi muito bem nas provas, a gente pode elevar o nível das aulas, tá? Nós já estamos prontos para isso. Com relação a cola, eu não queria nem comentar sobre isso, porque não passa pela minha cabeça, né, que vocês colhem, né? Isso não passa de forma nenhuma na minha cabeça que vocês colhem, porque é uma universidade. Então nós estamos numa universidade, a universidade todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo sabe a importância que tem um título de bacharel em engenharia numa universidade federal. Então não passa pela minha cabeça de forma alguma que algum de vocês tenha colado, então eu não vou nem tocar nesse assunto, mesmo porque eu não sou fiscal, né, sou professor, né, não tenho essa incumbência de verificar se vocês colaram ou não, né? Mas espero que não, porque eu tinha dito para vocês que para vocês ficarem muito tranquilos, muito serenos e fazer a prova individualmente, porque se fossem mal a gente iria dar olhar com calma, olhar com tranquilidade para ver o que aconteceu, né? Então, como eu tinha dito isso para vocês, então eu espero que todo mundo tenha confiado nisso e feito a prova com propriedade, com legitimidade, né? E tenho certeza que a maioria fez, né? Tive muitas manifestações de pessoas tirando dúvidas, e todas as dúvidas de vocês, eu respondi. Algumas eu fiz um pouquinho de deboche, mas por favor não entendam como deboche, né? Aparentemente como deboche, mas não entendam como deboche, né? Era mais assim, uma forma de conversar com vocês, né? Me tornar mais, ficar mais perto de vocês, né? Então às vezes eu respondo assim, como no WhatsApp a gente costuma escrever, né? Então vocês não estão vendo a minha feição, né? A minha manifestação física. Então, pela escrita, você não sabe como que era meu rosto, né, naquele momento. Então, às vezes, vocês podem ter uma resposta minha como dura, como, né, não tive essa intenção. Se pareceu isso, peço desculpa a vocês. Alguém quer fazer algum comentário sobre a prova? Antes da gente passar aqui as questões? Quiser abrir o microfone, pode abrir. Se quiser falar diretamente também, pode escrever diretamente, pode escrever também. Então fica à vontade. Eu só queria saber como é que o que vocês acharam da prova, nível, né, a forma que foi feita, enfim. Sim, Felipe, porque a gente falou bastante em conceitos, né? Então é importante que a gente colocasse os conceitos, né? E é o que a gente percebeu que vocês poderiam ter uma maior desenvoltura, né? Ah, legal, Carlos, bacana. O cara está falando que estava no nível das aulas, então isso é interessante, né? Até mais fácil, a ideia era essa mesmo, tá? Que tivesse do nível da aula para mais fácil. Não era a intenção colocar mais difícil do que as aulas, eu tinha falado isso para vocês. E às vezes o professor tem uma linguagem que
às vezes a gente não consegue, nós professores não conseguimos medir a dificuldade. Então, às vezes, é possível, sim, a gente fazer uma prova, por exemplo, com questões mais difíceis do que as da aula. Isso é possível. Né? O Cadu está colocando que teve mais dificuldade nos conceitos que nas de aplicação. Isso é também muito característico de Física 1, porque quando vocês, no ensino fundamental, no ensino médio, vocês fazem muitas aplicações. Então, na universidade, a gente trabalha mais com conceitos, então é bastante normal, né, e comum que vocês tenham mais facilidade nas aplicações. Né? Interessante também o que o Cadu coloca, né? Porque é uma visão nossa sobre o desenvolvimento de vocês. O Felipe coloca, eu também, como teve bastante exercício, achei que seria mais de aplicação. Felipe, interessante você colocar isso, né? E, e bastante propício para esse momento. Veja que as aplicações, elas envolvem os conceitos, então, intrinsecamente, elas têm um conceito. Eu não quis envolver muitas aplicações, porque era a primeira prova online que vocês estariam fazendo de física, então a quantidade de contas, né, de aplicações poderia dificultar um pouco para vocês nesse sentido de perder tempo, né, fazendo conta. E outra coisa, às vezes vocês encontram valores aproximados e os valores aproximados de vocês às vezes pode estar bastante distante das alternativas. Então, nesse sentido, eu preferi colocar, mas agora nós vamos começar a fazer mais exercícios, continuar nessa pegada, né, de exercícios com aplicação, né, também envolvendo sempre conceitos, né, mas trabalhando com vocês essa questão de aproximações, né, depois dessa primeira parte dessa disciplina, né, de tal forma que vocês não vão ter dificuldades ao fazer aproximações, não. Né? Então a gente pode, na próxima, trazer mais aplicações. Eu vou passar rapidamente algumas questões. A correção da prova vai ficar à disposição de vocês no AVA. Tá? Eu vou passar mais as questões que apresentaram problemas, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Okay. Ok. Tá? Então, eu vou apresentar mais as questões que teve algum probleminha ou outro, tá? Né? Essa questão, o que acontece? O gama, ele deu menos 60 graus, né? Só que o que acontece? O professor, né, eu esqueci de colocar a referência do gama, né? Qual a referência dele. Então, pode ser que alguém tenha escolhido a letra B. A letra D, né, é a correta, mas a letra B na questão pode ser que alguém tenha anotado ela e ela deu como resposta correta, tá? Eu vou manter as duas. Então, quem anotou a letra B e estava correta, eu vou manter, e quem anotou a letra D o AVA estava incorreta, eu vou passar para correta, tá? Porque o que acontece é que o gama ele dá menos 60 graus. Então, o valor dele menos 60, né, para alguns de vocês poderia ser que não desse menos 60. Poderia dar outro valor, certo? O menos 60, então poderia... Porque você tem dois valores de gama aqui possíveis, né? Você pode ter qualquer dois valores. Né? A tangente dá menos 1,71, né? É mais ou menos aqui. Né? Porque na roda, no círculo trigonométrico, deixa eu ver que minha caneta está no local errado aqui. Deixa eu só abrir a configuração da caneta só um pouquinho, tá? Que eu já mostro para vocês. Aqui, deixa eu só dar uma configurada nela. Ok? Tá. O que acontece é que o círculo trigonométrico
Vamos lá, aqui. Vou colocar dessa forma, tá? O círculo trigonométrico e deixa eu colocar as referências aqui. Opa, subiu muito. Oh, não é para subir. Tá bom, vai. Deixar assim mesmo. E aqui a tangente, né? Então aqui você tem o eixo do cosseno, seno e tangente. Então o valor da tangente foi menos 1,71. Isso significa que pode ser a gente aumenta aqui o ponto, né? Então, que o ângulo ele pode ser qualquer um desses valores aqui, tá? Então, no círculo trigonométrico a gente vê que o valor da tangente pode ser 2 ângulos. Então, menos 60 é válido também, né? Então, com isso a gente tem esses dois valores, né? Ou, né, no caso, o menos 60 é com relação a 180, né? Então vai ser 120 graus a partir do eixo dos cossenos. Tá? Então, qualquer um desses dois valores. Pode ir comentando se quiser, tá? Bom, essa questão aqui, ela era uma questão aplicada. Eu vi que teve muita gente que teve dúvida nela, mas essa questão não pode ter dúvida mais, tá? Essa aqui também não teve segredo, essa questão do objeto lançado, não teve segredo. O segredo que poderia ser é o fato da velocidade inicial ter uma componente y negativa, né? Mas basta fazer achar os componentes V0x e V0y que você encontra os valores da velocidade. Essa aqui também não tinha segredo, né? Eram corpos com a mesma massa, ângulos diferentes, portanto consequências diferentes para cada um deles, né? Isso caracterizava essa primeira como a resposta correta. A questão de gráficos, essa primeira questão de gráfico, ela apresenta uma equação da velocidade, uma função horária. Teve gente na prova me perguntando o que era função horária. A gente trabalhou muito com função horária, não pode ter dúvida, hein? Então, essas são as respostas dessa questão. Essa aqui também não teve segredo, né? O enunciado dela estava bastante confuso, eu confesso para vocês, tá? Confesso. Então, quem pegou essa questão teve que ter um tempo a mais para poder compreendê-la, né? O enunciado, da forma que eu fiz, estava bastante confuso para vocês, né? E com isso pode ser que vocês tenham dificuldade em anotar, em resolver esse exercício de bate-pronto. Vocês tiveram que ter um trabalho a mais para interpretar, a menos que vocês foram chutando as alternativas e, de acordo com a verificação, vocês chegaram na resposta correta sem saber fazer o exercício, né? Aí complica. Tá? Essa aqui também é uma questão de cinemática. Tá? Teve gente me perguntando se aqui era alfa ou se era A. Se o exercício, pelo enunciado, você pode perceber que ele estava pedindo alfa, não tinha A. Tem A. Estava pedindo alfa, né, que era a aceleração, não deixava de ser. Deixa eu ver. Essa aqui também não tinha segredo. Uma questão bem típica de lançamento, onde, né, vocês tinham poderiam ter um pouquinho mais de trabalho,
mas achando a trajetória e tendo determinado um X, né, a posição sabendo qual era a posição da plataforma, vocês conseguiram determinar a altura. Sim, Rafael. Rafael pergunta se eu vou mandar essa resolução no ABA. Sim, vou colocar à disposição de vocês, tá? Ela inteirinha do jeito que ela tá. Tá, essa daqui essa daqui que tinha um problema, tá? Essa aqui é a questão, né, a outra questão de gráfico. Então eu colocava que o gráfico era decrescente e colocava a alternativa correta, né? Então havia uma contradição aqui. Aqui é crescente, tá? Então essa alternativa que eu vou anular, o que vai dar um peso diferente para as demais alternativas. Interessante que eu também fornecia para vocês a velocidade em função do tempo, em função horária da velocidade. Então aqui deveria ser crescente, né? Eu coloquei decrescente de forma equivocada. Eu vou ver se eu anulo essa daí e eu mantenho as respostas de vocês considerando esse equívoco, mas mais provável que eu anule, né? É porque assim, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que analisar prova por prova, eu preciso ver, eu não posso também fazer alterações muito profundas nas notas de vocês, tá? Então, vamos supor, acumula equívoco de professor e aí vocês saem de 10 e vão para 2. Isso não faz o menor sentido para mim. Agora, mudar um pouco a nota, isso aí, meio ponto, 1 ponto, assim tal. Ah, professor, isso não é pouco, não, depende. Se for para mais, né? Se for para mais é pouco, se for para menos não é pouco, é isso? Não, professor, esse é o ponto de vista nosso, tem que mudar para mais. Então é esse cuidado que eu tenho que tomar. Tá? Essa questão era muito simples, uma questão simples, né? Mas exigia também alguns critérios para vocês poderem interpretar. Ela era bastante criteriosa, mas não era uma questão difícil. Então, eu vou deixar à disposição de vocês essa resolução. Tá? Vamos lá. Bom, outra coisa que um colega de vocês comentou, e com razão, tá? Deixa eu ver, cadê? Eu tinha mudado, cadê? Aqui é esse. Não, acho que não é esse não, é esse. Aqui, ó. A questão, o estudo de caso, teve um estudo de caso que eu apresentei para vocês, que é o caso 2, né, na aula 9, tá? No lançamento. E o professor de vocês cometeu um equívoco, aula de... Tá, na hora de resolver essa equação aqui, tá? Essa não, foi Bhaskara. Errei em Bhaskara, vocês acreditam nisso? Aqui, ó, essa equação. Então, na hora de resolver essa equação, mas a numérica, não essa, a numérica, o valor não dava o alcance de 1,28 metros, né? Aqui eu exagerei na quantidade de casas decimais, porque eu achei que fosse um erro de aproximação, mas daí eu identifiquei que não, eu tinha esquecido de colocar... Enfim, foi um conjunto de erros que aconteceu aqui em Bhaskara, tá? Então, mas aqui agora já está correto, então eu vou deixar também à disposição de vocês essa errata da aula 9. Ok? Vamos para a aula 14, que é a aula de hoje. Então, a menos que alguém tenha alguma coisa para falar sobre a prova em si. Se alguém tiver, fica à vontade para falar. Deixa eu
Fechar aqui um pouquinho e abrir novamente. Se alguém tiver alguma coisa para dizer, fique à vontade, tá? Sobre a prova. Fico no aguardo para que vocês possam se manifestar. Se não tiver manifestação, vamos seguir adiante. Bom, nós estamos entrando agora, gente, na unidade 2, né? E para iniciar a unidade 2, nós vamos falar sobre simetrias e leis de conservação. A primeira lei de conservação que a gente estuda, que a gente vai estudar, é a lei de conservação da energia. Tá? Bom, e antes de começar mesmo, nós precisamos entender o que é essa tal de simetria. Tá? Então, eu queria a manifestação de vocês sobre essas perguntas aqui. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem para fazer é: o que você entende por simetria? Se vocês quiserem abrir o microfone, falar ou escrever, fica à vontade. Mas eu queria, sinceramente, o que vocês entendem por simetria? Deixa eu abrir um. Todos lados iguais, do mesmo tamanho, ok. Mais alguém? Simetria. Alguém disse lados iguais. Ok. Mais alguém? Tem alguma? Vamos lá, gente, manifestem-se. Eu preciso da manifestação de vocês. O que vocês entendem por simetria? Tá? Se vocês concordam com o Rafael, é só colocar concordo com o Rafael e beleza. Se não, manda a sua resposta. Eu preciso saber o que você entende por simetria. Nós temos 18 usuários comigo agora na sala. Então, o que vocês entendem por simetria? Lados iguais. Ok. Igualdade das partes que compõem o todo. Igualdade das partes. Ok. O que mais? Nós somos simétricos? Nós, seres humanos, somos simétricos? Por que não, Rafael? Por que não, Gabriel? Por que não, Guilherme? É Rafael não, Rafaela, desculpa. É que no meu aqui só aparece um pedaço do nome, só aparece Rafael. Deixa eu pôr aqui. Esse é o aumento. Ah, agora sim. Rafaela, Gabriel e Guilherme disseram não. Por que não? Elaine também está escrevendo. Por que nós não somos simétricos? O que acontece com a gente? Que a gente não é simétrico. Somos imperfeitos. Agora sim, o Rafael. Somos imperfeitos do que? Nós somos vaidosos, somos ignorantes, cretinos, né? Imperfeitos em que sentido, Rafael?
somos maldosos. Então, se nós temos um ser humano, nós somos simétricos, sempre temos alguns defeitos, falando físico mesmo, né? Ok. Lado, simetria, então lados iguais, né? Tá. Uma diferença, lado esquerdo e direito, ok. Então vou colocar o contrário aqui, semelhanças, esquerdo, direito. É a simetria, né? Igual o Brasil está vivendo, né? Uns falam que de esquerda, outros de direita, e é tudo semelhante, né? Sobre a simetria, olha, né? Imagina um espelho. Ah, ok, espelho. O espelho representa uma simetria, Felipe. Então veja que nós falamos algumas palavras e vamos olhar aqui essa questão. Tá? Veja que a gente sempre está observando do ponto de vista. Tá? Nós estamos olhando do ponto de vista da. Deixa eu rebater aqui. Não tá retinho, não, né, gente? Mas vamos lá. Então, o que se está dizendo é que o que vocês estão dizendo é que para ter simetria precisa ter. Deixa eu arrumar aqui essa. Então, se isso aqui for um espelho, por exemplo, né, é o que vocês falaram, né? Sentidos opostos, sim, visualmente parece que o corpo é simétrico, porque por dentro os órgãos são bem assimétricos, exatamente. Mas é interessante, se você pegar a sua foto, cortar o seu rosto com uma linha, com um plano vertical, né? Cortando o seu rosto e rebater o lado direito, né? Tendo, por exemplo, mostrando, por exemplo, seu rosto com dois lados direitos, só que um deles rebatido, ou dois lados esquerdos, um deles rebatido, e colocar os dois um lado a lado, você vai ver uma diferença muito grande. É porque nós, quando olhamos o outro, nós olhamos para os olhos, normalmente. Então, quando nós olhamos os olhos, nós não reparamos nas assimetrias, mas nós somos bastante assimétricos. Então, observemos que do jeito que vocês, da forma como vocês colocaram, né, existe uma nessa figura que nós representamos, existe uma simetria nessas duas partes. Diz que quanto mais simétrico, mais bonita a pessoa. O Michael coloca, né? Eu não sei, mas é interessante, pode ser. Pode ser. Rafaela coloca, então eu sou bem bonita, né? Michael colocou boa, isso aí. Bom, é isso aí. Tá? Então, a gente percebe então que nós estamos falando aqui sempre dos aspectos. Então, todos os aspectos que nós colocamos aqui
espelho, igualdade das partes. A gente sempre a gente sempre se refere a, às características físicas, né? Mas vamos pensar, que não deixa de ser característica física também, mas não visual. Nós estamos pensando aqui nas características visuais. Vamos pensar nas características não visuais, né? Então, por exemplo, se nós estamos eu vou desenhar aqui o planeta Terra, tá? Vou desenhar o planeta Terra. Esse é o planeta Terra. Aqui tá. Opa, perdão, gente, desculpa. Tá? Foi mal. Aqui. Opa. Professor, que brincadeira sem graça, professor. Da série Dark, né, cara? Pô, legal. O Marcelo Glazer fez um vídeo bem legal, cara, falando sobre Dark. Depois vocês procurem aí na internet, tá bem legal mesmo, né? O vídeo que ele fez. Então, vamos supor que a pessoa esteja num dos lados do planeta Terra, tá? E outra pessoa esteja simetricamente no lado oposto, né? Uma forma de você perceber se a pessoa se a pessoa não tem problemas assim, é pedir para ela desenhar, por exemplo, um planeta Terra e pedir para ela representar as pessoas, tá? Tem gente que representa assim e assim, tá? Tem gente que representa um em cima e outro assim. Então, quando você estiver no churrasco, você pede pro seu cunhado, né, fala pro seu cunhado representar a Terra com as pessoas nela, tá? E aí você pode saber qual é a desenvoltura intelectual do seu cunhado. Enfim, se uma pessoa está desse lado da Terra e a outra pessoa está do outro lado da Terra, parece estar num tapete voador, né? Bom, o professor já está viajando já, né? O professor tomou café hoje? Bom, vamos lá. O que acontece é que, se você observar essa, essas duas pessoas, né? Ambas estão sujeitas a uma força peso. Essa pessoa está sujeita a uma força peso e essa pessoa está sujeita a uma força peso, né? Lembrando que a força peso é por conta da força gravitacional da Terra atuando sobre a pessoa, tá? Então ambas estão sob a atuação da força gravitacional da Terra, né? Carlos, exatamente, né? Se você olhar na simetria, né, da Terra plana, não tem simetria, tá? Nesse sentido, né? Você tem a Terra aqui, né? Aqui embaixo o que você tem, né? Eu não sei qual que é a teoria dos terraplanistas, né? Porque eu nem vou perder meu tempo olhando, mas se tivesse uma seriedade de conversa, de diálogo, eu até iria, entendeu? Mas não tem, né? Assim, eu vou provar que eu tô certo e você tá errado, então eu nem sei. Mas não sei, né? Pode ter dois elefantes aqui, assim, sustentando a Terra, né? Parece um rato, né? Dois elefantes aqui sustentando a Terra. Atlas, exatamente, Atlas sustentando a Terra, enfim. Bom, então vamos observar que aqui são duas pessoas diferentes, né? Não precisam ser duas pessoas iguais, né? A gente pode até colocar um cabelo aqui assim, né? Um vestido, tá? É uma pessoa diferente, tá? Da outra. Então, nesse sentido de ser diferente, mas a força gravitacional que atua sobre elas a força gravitacional atua sobre elas. Então, do ponto de vista da atuação da força gravitacional,
ambas estão sujeitas à força de atração devido à massa da Terra. Então, existe também a simetria por conta da atuação das leis físicas. Então, aqui a gente pode colocar as leis físicas. E mais do que isso, as leis físicas universais. Então aqui a gente coloca nesse rol, mas eu não vou colocar em separado, tá? Como se fosse algo especial. Né? A gente pode colocar aqui também o tempo. Aí você fala, professor, o tempo não é simétrico, porque eu posso. Eu não posso voltar no tempo. Então não existe tempo negativo. A simetria não necessariamente é o retorno no tempo. A simetria pode ser com relação a o que eu faço agora, se eu fizer daqui a 2 horas, vai ter a mesma consequência. Então, nesse sentido, o tempo é simétrico. Tá? Então, veja que aqui nós estamos falando de várias formas de simetria. Ok? E aqui nós estamos falando da simetria, mas é interessante vocês tomarem a simetria como sendo uma característica uma característica física. Vamos voltar para cá, tá? Eu vou colocar essa figura aqui, que depois eu vou acrescentar, vou colocar ela lá para vocês, tá? Então vamos observar que do ponto de vista da simetria, agora a gente já tem uma outra interpretação para a simetria. E essa interpretação, ela vai fazer parte do nosso cotidiano. Aliás, ela faz parte do nosso cotidiano. E como é que nós podemos, então, como é que nós podemos representar, por exemplo, o movimento dos objetos? O movimento dos corpos. Como que nós podemos interpretar o movimento dos objetos? O que é preciso para a gente hoje, para a gente representar o movimento dos corpos? O que nós usamos? Posições diferentes, que mais? Então vamos lá, posição. O que mais que a gente usa para representar o movimento dos objetos? Para representar. Não para colocar o objeto em movimento, mas para representar o tempo. Maiko e Raika colocaram posição, tempo. O que mais? Velocidade. O Felipe coloca. O Igor coloca sentido. Né? Vamos observar que a posição ela tem intensidade, direção e sentido. Então ela já faz parte. A velocidade tem intensidade, direção e sentido. Então já faz parte também dessas do tempo, não para o tempo. E o Mike coloca aceleração. Aceleração. Tá? Que também tem intensidade, direção e sentido. As grandezas vetoriais a gente representa por intensidade, ou módulo, direção e sentido. Então, tá aí. Então, as grandezas as grandezas vetoriais, elas têm módulo, direção e sentido. Tá? O tempo é escalar. O modelo matemático que relaciona essas grandezas. Perfeito? Vamos lá. Modelo matemático que relaciona essas grandezas, né? A aceleração ela é definida como a derivada da velocidade com relação ao tempo, tá?
e a velocidade é definida como a derivada da posição com relação ao tempo. Isso aqui no espaço unidimensional. No espaço tridimensional, nós temos a aceleração, é a derivada da velocidade com relação ao tempo, e a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Isso aqui é bidimensional, tridimensional, quadridimensional, etc. Né? Então, o modelo matemático e o que a gente precisa para representar é o que a gente chama de funções horárias. Tá? E tem outras, mas nós vamos aqui falar sobre as funções horárias, que são essas daqui. Tá? Então, se nós são as funções horárias da posição, da velocidade, da aceleração e o tempo, que não é uma função horária, mas também faz parte das grandezas cinemáticas que nós estamos colocando aqui. Agora, se nós formos descrever o movimento de um objeto, por exemplo, em Saturno, nós vamos usar as mesmas grandezas físicas? Nós vamos usar posição, tempo, velocidade, aceleração, como vocês disseram? O que vocês acham? Nós vamos usar essas mesmas grandezas se a gente for estudar o movimento de um objeto em Saturno? Felipe diz que sim. Alguém concorda com ele? Pô, professor, aí você quebra o Felipe, né, professor? Você está falando, alguém concorda com ele? Não, tem que ser alguém discorda dele? Sim, melhorou? O que vocês acham? Considerando um plano, sim. Que plano, Michael? Eu não entendi. Vamos lá, nós estamos aqui no planeta Terra e temos aqui o planeta Saturno. Se eu for descrever o movimento de um objeto aqui na Terra e for descrever o movimento de um objeto em Saturno, em ambos eu vou usar posição, velocidade e aceleração em função do tempo. Não, sim, a gravidade vai ser diferente. Não, eu posso ter condições diferentes. Mas a pergunta é, eu posso usar posição, velocidade e aceleração em função do tempo para descrever o movimento do objeto? Independente da gravidade. Independente de ser 2D, 1D, 3D, 4D. Isso, Mike. Acho que sim, né? Rafael coloca assim, Felipe coloca assim. Então, sim, para todos os efeitos, sim. O que significa isso? Que existe uma simetria também com relação aos modelos matemáticos que nós entendemos. Então, veja, se nós utilizamos aqui um modelo matemático para representar o movimento de um objeto, né? Lá em Saturno, os alienígenas que moram lá, né? Mas professor, se eles moram lá, eles são alienígenas. Para nós, eles são alienígenas, né? Nós somos alienígenas para eles, né? Mas vamos lá, uma pessoa, né, um ser inteligente saturniano, né, Felipe? Um saturniano. Então, para o saturniano, o que acontece? Ele pode ter outras leis, ele interpreta de outras formas. Mas para nós, olhando o movimento de um objeto lá em Saturno, nós vamos olhar do ponto de vista das leis da física conforme nós conhecemos. Como dizia a Lucy no filme dela, consideremos o tempo como unidade universal. Sim, uma unidade universal. Mas é universal do nosso ponto de vista, né? O tempo pode passar diferente. Por exemplo, em Saturno, o dia é diferente do dia da Terra. Né? Então você tem o dia na Terra 24 horas, né, aproximadamente, por conta da rotação da Terra. Mas se a pessoa vive na Lua, no mundo da Lua, né, a rotação vai ser diferente. Então o dia para ela é diferente também. Né? E mesmo aqui na Terra,
né? Se a gente observar, por exemplo, no norte da Europa ou no sul da América, o dia tem época do ano que o dia é praticamente 22 horas, né? Se você for lá para o norte do Canadá, é que o tempo também depende do referencial, exatamente. Assim, veja só, o tempo depende da referência que você tenha para o tempo. Então, no norte da Europa, você tem, por exemplo, épocas que você vive, que você tem um dia lá de praticamente durante 6 meses, né? Dia, e 6 meses noite. Então, né, essa ideia do dia ter 24 horas vai para o espaço é, se a gente definir o dia como sendo um período que a gente tem sol, né? Passei um tempo na Europa, na Dinamarca, onde você tem um dia lá, por exemplo, eu ia dormir 11 horas da noite, estava uma penumbra. Eu dormia, olhava para o céu, janela aberta, um calor que estava lá, muito grande, nessa época, em julho, agosto. Então tinha, olhava para fora, no céu, o céu estava, parecia uma penumbra durante toda a madrugada. Isso 10 horas da noite, né? Madrugada, penumbra, 4 horas da manhã o sol estava nascendo. Então, quer dizer, nessa sensação de dia, de noite, assim, a gente perde um pouco, dependendo do caso, tá? Mas, para todos os efeitos, existe o dia, existe o dia universal, né, digamos assim. Então tá, então nós já entendemos que as leis físicas, também os modelos que nós utilizamos, eles também existe uma simetria quando a gente vai de um lugar para o outro, ou seja, nós usamos posição, tempo, velocidade e aceleração. Se a gente for passar por as referências podem ser diferentes. O segundo não seria o mesmo em todos esses locais? Ah, Michael, não me faz pergunta difícil. Michael, existem comprovações, né, sobre, que envolvem teoria da relatividade geral, que o tempo ele passa diferente, né, dependendo da força gravitacional atuando sobre você, né? Então, o próprio GPS, né, ele precisa ser calibrado de tempos em tempos. Nós temos 4 satélites, nós precisamos de no mínimo 4 satélites, tem mais, mas nós precisamos de no mínimo 4 satélites para poder calibrar um GPS e caracterizar a posição, tá? E ele precisa ser, ele precisa usar a relatividade geral para corrigir o horário. Então a gente vê que o horário não é bem tipo Interestelar, o filme, mais ou menos, né? Interestelar vai um pouquinho além, né? Mas é mais ou menos essa ideia do Interestelar, né? Uma singularidade, o tempo é diferente. Sim, uma singularidade. Teve um brasileiro, né, o César Lattes, vocês já ouviram falar do currículo Lattes, né? O César Lattes, ele, ele fez um trabalho extraordinário, né, e sobre a radiação cósmica, né? Então, o traço e tal. E é interessante que a radiação cósmica não deveria chegar na Terra, deveria ser, ela deveria ser detectada já na alta atmosfera, mas ela não deveria chegar no solo. Mas ela chega, por quê? Por conta de uma questão da relatividade, né? O tempo, o referencial dela passa diferente, então ela consegue chegar. Ela não desintegra, né? O tempo passa diferente de acordo com a distorção da gravidade no espaço-tempo. Palavras bonitas, hein, cara? Mas o segundo é uma convenção. Então, Felipe, o segundo é uma convenção, mas ele é uma convenção como? Ele utiliza a frequência da luz visível, né? Uma determinada frequência, um comprimento de onda,
e ela é determinada pelo tempo, né, de oscilação dessa luz, ou pelo decaimento, não lembro agora de cabeça, ou pelo decaimento de um determinado átomo radiativo, né? Mas esse mesmo átomo radiativo, ele tem um tempo de decaimento. Se você leva ele, por exemplo, para uma espaçonave, né, uma nave espacial, né, o decaimento vai ser diferente. Então, então, o segundo numa nave, embora seja um padrão adotado, né, ele é diferente do segundo na Terra por uma questão das leis físicas mesmo. Mas não vamos falar de relatividade, não. Dizem bem daquele cosmos, né? A série do Castanharia na Netflix fala sobre isso. Tá? É o Neil, como que é? Grasson, né? Uma coisa assim. Ah, o Castanhari, né? Eu nunca assisti o programa dele, mas Neil, exatamente. Neil Grissom, né? Grissom, é isso, né? Bom, tá. Então, podemos escrever tais eventos por equações matemáticas. A gente já mostrou que sim, quando vocês falaram que nós temos modelos, né, relações matemáticas que mostram tudo isso do nosso ponto de vista, né? Nós já falamos aqui sobre eventos que são invariantes e que são variantes no tempo, tá? Eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, pessoal, veja só. Nós estamos falando aqui de leis físicas e nós só falamos de homens, tá? Cientistas, né? Vamos lá. Mas o que acontece é... Vamos falar um pouquinho sobre essa mulher, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Ah, professor, você vai falar de sociedade agora, né? Vou falar um pouquinho sobre a nossa sociedade e também sobre algumas questões que envolvem as mulheres. Vocês viram o Prêmio Nobel de Química desse ano? Alguém viu o Prêmio Nobel de Química? Exato, Felipe, duas mulheres, Bruna, exatamente. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Então, nós temos uma mulher que recebeu, duas mulheres na química, uma mulher na física, de literatura e... Então, por que a gente fala sobre essas questões? Tá? Por que nós estamos falando sobre isso? Quantas mulheres receberam o prêmio Nobel ao longo da história? Percebe? Pouquíssimas. Vou contar um caso para vocês. Não vou falar o nome dela, mas é uma grande amiga minha. Grande amiga mesmo. Uma grande amiga minha e da minha esposa. Pessoa muito querida. Uma pessoa que tem um conhecimento matemático e físico muito grande. Uma mulher. Pensa naquelas mulheres fortes que têm uma característica mental, né? Fisicamente ela é pequenininha, né? Até frágil, né? Mas mentalmente ela é uma pessoa de uma estrutura muito forte. Chorona que é uma coisa, não pode assistir filme de terror que chora, mas igual a minha esposa também é assim, não pode assistir filme de terror que chora. E essa minha amiga, né, uma sumidade em lógica fuzzy, quando o Brasil nem falava em lógica fuzzy, ela já trabalhava com lógica fuzzy,
e ela foi para a Escócia num evento internacional e ela recebeu um prêmio pelo melhor trabalho. Então vamos lá. Essa minha colega, pesquisadora lá na USP, física, ela é física, tem um conhecimento matemático também muito grande, além da física, e trabalhava na Faculdade de Medicina da USP. E foi para a Escócia num congresso internacional. Ela recebeu um prêmio nesse congresso internacional. Meninas, vocês que estão nos ouvindo agora, nós temos 22 usuários, várias meninas. Sabe qual foi o prêmio dela? O prêmio dela foi um voucher para ela ir numa loja e pegar a roupa que ela quisesse com aquele voucher. E eram muitas roupas. Não era uma roupa, uma camiseta, por exemplo. Não. O voucher dava direito para ela encher uma mala numa loja na Escócia. Não lembro qual cidade que ela foi. Só que era uma loja de roupas masculinas. O voucher dava direito a pegar roupas masculinas. É uma loja de roupas masculinas. Ela ficou revoltada. Ela falou, mas puxa, eu ganho prêmio e quem recebe é o meu marido. Né? Tanto é que ela estava com o marido dela foi, o ex-marido, né? São casados, mas eles casaram uma semana depois do meu casamento. A gente é muito amigo. E ela foi para esse congresso e recebeu um voucher para pegar roupas masculinas, porque a loja só vendia roupas masculinas. E ela falou, puxa vida, eu vou lá na loja, só tem roupa masculina. E então o que acontece? O congresso está voltado para homens. O prêmio era para homens. Por quê? Será que eles não imaginavam que uma mulher pudesse ganhar o prêmio de melhor trabalho? Então isso aconteceu. Outra, vamos hoje que nós estamos falando disso aí, vamos colocar outra pessoa, né, para poder também falar sobre essas questões. Né? Vocês já ouviram falar do filme O Jogo da Imitação? Vocês já assistiram O Jogo da Imitação? O Jogo da Imitação é sobre o Alan Turing. Alan Turing, ele se matou comendo uma maçã envenenada. Ele, né? Tô falando do Alan Turing, não tô falando do Branca de Neve, não. É um caso real, gente. Tá? O símbolo da Apple é aquela maçã com arrancado um pedaço dela em homenagem ao Alan Turing. Ele se matou. Por que ele se matou? Homossexual sofria perseguições cruéis. E ele se matou. Tá? Não aguentou. Então por aí a gente vê como a nossa sociedade, exatamente, pioneiro da inteligência artificial, pai da computação, né? E o Alan Turing decifrou códigos durante a guerra. Então, quer dizer, é alguém que tinha uma mente brilhante né? E sofria perseguições daquela forma. Por que nós estamos falando sobre isso? Essa mulher que nós vamos mostrar para vocês agora é a Amy Noether. Amy Noether, ela nasceu em 1882 na Alemanha, se não me engano, em Eldingen. Tá? E faleceu em 1935. Se não me engano, foi numa operação muito simples, mas ela não suportou. Tá? Acho que retirada de um ovário, hoje é mais simples, né? Mas na época
Enfim, e ela faleceu em 1935. Essa mulher, ela queria fazer doutorado. Ela estudou matemática numa época em que as mulheres não iam para a universidade. E ela queria fazer doutorado, só que ela não podia ser aceita. Por quê? Porque ela era mulher. E por ser mulher, ela não podia ser aceita na universidade. Ela tinha um grande amigo que estudou com ela, inclusive, que é o Hilbert. Hilbert. Hilbert estudou com ela. Se vocês procurarem Hilbert, vocês vão ver um grande matemático. E ela estudou com ele, tá? Então ela estudou com grandes matemáticos e outros também, tá? E o departamento não aceitou ela. Falou, não vamos aceitar essa mulher, mas de jeito nenhum. Por quê? Porque ela é mulher. Só porque ela é mulher. Né? E o Hilbert falou, não, eu vou aceitar, vamos aceitar ela aqui no departamento, sim, fazer o doutorado e tal. E ela fez o doutorado dela em álgebra. Ela fez o doutorado dela em álgebra pura. Então a Amy Noether entrou na universidade para fazer álgebra e ela estudou álgebra. E ela, no doutorado dela, ela fez um trabalho brilhante, né, sobre álgebra. E quando ela era muito perseguida, ela ficou 7 anos trabalhando nessa universidade e ela recebia parte do salário, se não me engano, foi do próprio Hilbert. O Hilbert dividia o salário dele com ela, porque ela ficou trabalhando lá e eles não aceitavam mulheres. Então ela ficou dando aula e ele pagava para ela, o próprio Hilbert, do bolso dele. Falava, não, eu vou te pagar então, para você trabalhar com a gente aqui, porque a gente precisa de você. Porque ela é uma mulher brilhante. Einstein disse que, dentre as gênias, ela era a maior. Só para a gente ter ideia, o Hilbert, um dos maiores matemáticos que a humanidade já teve, falou dela, da Amy Noether, né? Defendeu a Amy Noether não no sentido de que ela precisasse de defesa, mas no sentido da incoerência da academia na Alemanha. E hoje aqui nas nossas universidades, na nossa sociedade, nós estamos voltando a ter perseguições, gente. Nós temos que tomar cuidado com isso, tá? E aqui eu vou divulgar para vocês, no Facebook, tem uma página que nós criamos aí, que o DCE criou, que chama Dói em Mim, tá? Foi uma ideia de anos atrás, essa página agora está meio parada, mas se vocês procurarem, vocês vão achar lá. Tá? Dói em Mim. Entrem lá para vocês olharem o depoimento. Né? E vejam, existem depoimentos muito profundos sobre a realidade que nós vivemos na UFMT. Dê uma olhada lá nos depoimentos. E não é para ter dó. A questão não é ter dó, nem compaixão. A questão é que nós precisamos, de fato, começar a enxergar o nosso espaço nos locais. Então não é questão de defesa, é questão de sermos justos. Então, eu não vou falar muito aqui não, quem tem muita propriedade para falar sobre isso é a professora Perla. E a Amy Noether foi perseguida, né, filha de judeus. Ela é alemã, filha de judeus. Foi perseguida na época que Hitler então tomou o poder, em 1933, não, um pouco antes de 33, né, quando já tinha perseguições, né, dos nazistas ali, da extrema direita. E por ser perseguida, ela foi embora para os Estados Unidos. Mais uma gênia que a Alemanha perdeu, que foi para os Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos recebeu vários gênios vindo da Europa, né, por conta de perseguições. Né? Então, se continuar a perseguição aí a nós servidores públicos, né, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Nós vamos embora. Vai todo mundo embora. Aí na história do Brasil, daqui a 50 anos, vocês vão ouvir falar assim: vários professores universitários foram embora do Brasil por conta de perseguições aos servidores, né?
públicos. Né? Mais ou menos isso, né? A história se repetindo, mas eu não vou fazer essa associação gratuitamente não. E a Amy Noether, então, contado um pouco da história da Amy Noether, em 1905, gente, esse ano aqui, 1905, vamos ter atenção. 1905 foi o ano que Einstein publicou os seus 3 artigos fantásticos. Um deles foi sobre a relatividade restrita. O outro deles foi sobre o movimento browniano das moléculas. E o outro dele foi o que gerou o prêmio Nobel, que foi sobre o efeito fotoelétrico. E em 1905, a Amy Noether lança um artigo dizendo que para toda simetria contínua na natureza há uma lei de conservação associada. E que vale o inverso. Para toda lei de conservação há uma simetria contínua associada. Então a Amy Noether está dizendo o seguinte: se tem simetria, tem uma lei de conservação. Esse esquema aqui que vocês estão vendo, tá? Se tem uma simetria, se aplicar o teorema de Noether, vocês vão ver que tem uma lei de conservação. Se tem uma lei de conservação, se aplicar o teorema de Noether, vocês vão ver que tem uma simetria. Tá? Então parece simples, mas o artigo da Amy Noether é muito profundo. Aqui nós vamos usar ele em 3 aspectos, né? Na uniformidade temporal, na homogeneidade espacial e na isotropia espacial. Mas isso vale para qualquer simetria. Então, se você olhar, por exemplo, a antimatéria e a matéria, a ideia da antimatéria só surgiu por conta das leis do teorema de Noether, por conta da simetria, da visão da Amy Noether sobre a simetria. Então é um artigo profundo com relação às leis da física, porque ela diz o seguinte: se há simetria, há uma lei de conservação. Nós vamos olhar nesse aspecto, né? Nós vamos olhar no aspecto seguinte: se tem simetria, tem uma lei de conservação. Tá? Por que nós vamos falar nós vamos falar dessa forma? Porque hoje nós vamos ver uma delas. Nós vamos ver essa daqui. Não totalmente, tá? Mas nós vamos relacionar a uniformidade temporal à conservação da energia. Então hoje é essa que nós vamos ver e nós vamos ver essa durante algum tempo. Agora, de onde vem a conservação da energia? Porque a gente fala conservação da energia, conservação da energia, conservação. Usa isso, aplica isso, mas de onde vem? Vem justamente da simetria, a uniformidade temporal. Aliás, da uniformidade temporal nasce a conservação da energia. E nós vamos olhar isso. Eu vou mostrar por absurdo. Tá? Então, gente, entra lá nesse site, aqui, nessa página do OIMIN do Facebook, dá uma olhada depois, tá? Faz o cadastro, vamos reanimar aquele grupo. Ele está parado e ele é muito importante, porque são depoimentos, como é que se diz? São depoimentos anônimos das pessoas. Tá? Bastante triste, mas é uma realidade que nós vivemos e que nós precisamos mudar. Bom, mas tem outros, tem a homogeneidade espacial e tem que está relacionada com a conservação do momento linear, e tem a isotropia espacial, que está relacionada à conservação do momento angular. Tá? O Carlos perguntou se tem a página no Instagram. Carlos, na época que foi feito, não se falava muito em Instagram, não. Tá? Eu mesmo nem não uso Instagram, mas vamos fazer o seguinte, vamos trocar uma ideia no WhatsApp depois, quem quiser, vamos fazer o seguinte, a gente pode reabrir essa página, tá? O professor não sabe ler, né, Carlos? Tá, Carlos, que legal, cara, você tá afirmando, é verdade, não tem ponto de interrogação. Eu tô acostumado com meus filhos, né, com o grupo dos meus filhos lá, que eles não põem ponto de interrogação. Que legal, Carlos. Puxa vida, cara. Olha, que bacana, viu?
Olha, a gente precisa conversar em off aí, tá? Então, deixa eu, se eu puder ajudar em alguma coisa, porque na época a gente fez ciclos de debates, a gente trouxe várias pessoas, psicólogos, a gente trouxe é, terapeutas, a gente trouxe sociedade civil, né, que não faz parte da comunidade, para debater. Então, se vocês quiserem, vamos reanimar esse grupo, porque o depoimento anônimo é muito importante. Tá? Então, se vocês quiserem, pode conversar comigo em off. Ah, aí a gente volta a conversar sobre isso. E o Carlos está aí, né? Ele que ele ajudou a criar a página no Instagram. Que legal, cara, que legal, muito bom. Vamos sim. Eu tô aí, tá? Então eu tô disposto. Bom, vamos voltar aqui para conservação. Então veja, tem uniformidade temporal, tem conservação de energia. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro nós vamos estudar dois casos. Um dos casos é o seguinte: veja só, nós temos dois bloquinhos aqui, duas esferas, uma verde e uma azul, tá? Ambos com massas constantes. Só que a massa 2 é igual a duas vezes a massa 1. Por exemplo, então a massa 2 é maior do que a massa 1. Qual chega primeiro aqui nessa linha laranja? Estão caindo da mesma altura. Qual chega primeiro na linha laranja? O que vocês acham? Vocês já responderam isso para mim, mas vamos ver novamente. Vamos lá, manifestações. Manifestem-se. Qual chega primeiro? Na linha laranja. Se quiser abrir o microfone também, pode abrir, gente. Está à disposição de vocês. Nós temos 23 usuários na sala agora. Eu ainda não vi quantos fizeram a prova, tá? Mas nós temos em torno de 108 matriculados. Qual chega primeiro? Na linha laranja. O Valdemir colocou que é a verde. Por que a verde, Valdemir? 50% de chance? Desconsiderando o arrasto. O Felipe fala que elas chegam juntos. E aí, a verde ou elas chegam juntas? No vácuo, né? Vamos considerar no vácuo. Né? O Felipe está afirmando no vácuo, elas chegam juntas. Rafael coloca que no vácuo elas vão chegar juntas. O Valdemir diz que é porque ela é menor. Né? Vamos dar uma olhada? Veja só. Esse cálculo tá feito aqui embaixo, mas eu vou fazer novamente aqui com vocês, tá? Então nós temos lá a massa M1 e a massa M2. Então aqui está o peso da 1 e aqui está o peso da 2. Tá? Eu vou tirar a setinha porque o exercício ele é unidimensional, então não precisa colocar a setinha não. Tá? Bom, a massa 1 é menor que a massa 2. Então, como P1 é massa 1 vezes a gravidade e P2 é a massa 2 vezes a gravidade, uma vez que a gravidade é constante, a aceleração gravitacional é constante, então P1 é menor do que P2. Tá? Vamos lá. Então nós vamos aplicar agora a segunda lei de Newton. Então F é igual... eu falei que ia tirar a seta, no fim eu mantive a seta. Né? Vou colocar unidimensional. F é igual a dp/dt. Como a massa de ambos, né? Então as massas são constantes, então nós temos que
a dm dt é zero, então F é igual a ma, né? Mas quem é F? F é a força resultante. A única força atuando sobre esses objetos é a força peso, tá? Então, no objeto 1, nós temos que a resultante das forças é P1 e vai ser igual a massa do objeto 1 vezes a aceleração do objeto 1. P2 é igual a massa do objeto 2 vezes a aceleração do objeto 2. Né? Então, o peso é massa vezes a gravidade, que é igual a M1 vezes A1. E a massa, o peso 2 é massa 2 vezes a gravidade. A gravidade é a mesma para os dois objetos. Massa 2 vezes A2. Né? Então veja que a aceleração do objeto 1 é g. E a aceleração do objeto 2 também é g. Então isso significa que a aceleração do objeto 1 é igual à aceleração do objeto 2. E não importa a massa deles. E não importa o tamanho deles. Não importa nada. O que nós temos é que as acelerações são iguais. Então, se as acelerações são iguais, então as variações das velocidades também são iguais. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não deveria ter feito ainda. Tá? Significa que as variações das velocidades vão ser iguais. Tá? Se nós dividirmos pelo intervalo de tempo, como nós temos que as variações das velocidades vão ser iguais, então nós temos que dv1 é igual a dv2, então nós temos que o tempo vai ser igual também. Δ1 é igual a Δ2. Então o tempo de queda delas vai ser o mesmo, ou seja, elas chegam juntas. Elas chegam juntas, está aqui, ó. Se nós olharmos do ponto de vista da relação entre as velocidades, então nós vamos ver que o ΔY da partícula do corpo 1 vai ser igual à variação da posição da partícula 2. Ou seja, o deslocamento da partícula 2 com o tempo vai ser igual ao deslocamento da partícula 1 com o tempo. Então nós temos também que ΔY da 1 é igual a ΔY2. Ou seja, no tempo, tá? Então nós estamos falando isso no tempo. Então, se os deslocamentos de ambas no tempo vai ser igual, significa que elas vão chegar juntas. Você podia até falar assim, professor, não é menos. Não, é porque aqui a referência está para baixo, tá? Sobre ΔT, sobre ΔT, tá? Então é no tempo. Valdenir, tudo bem? Valdenir e colegas que tinham falado que uma chega primeiro que a outra e tal. Não importa o tempo, elas chegam ao mesmo tempo. Não importa o tempo, não importa a massa. No peso. Não importa o peso, não importa a massa, elas chegam ao mesmo tempo se não houver resistência do ar. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, fala, gente. Com isso a gente vê que a atuação da aceleração gravitacional é universal, tá? Como assim, professor? É universal? Mas então se a pessoa estiver na Lua, a gravidade da Terra vai ser a mesma? Sim, a gravidade da Terra vai ser a mesma. Não importa onde a pessoa esteja. A aceleração gravitacional da Terra vai ser a mesma. O que acontece
é que eu já expliquei isso para vocês, mas a interação gravitacional, que só um parênteses, tá? A força gravitacional, o módulo dela, né, é dado pela constante universal gravitacional vezes a massa do objeto 1 vezes a massa do objeto 2 dividido pela distância entre eles ao quadrado. Tá? Então, esse aqui é força gravitacional. Tá? Deixa eu colocar um G aqui, alguma coisa assim, só para diferenciar. Tá? Um G maiúsculo que eu digo. Força gravitacional. Se for na Terra, nós vamos ter que a força gravitacional na Terra vai ser G. Um dos objetos é o planeta Terra. Opa, que planeta Terra mais estranho, né? Ficou mais estranho ainda, mas agora eu vou deixar, certo? E vamos supor que seja um bloquinho aqui na mão do sujeito, tá? Então, aqui o sujeito tem um bloquinho que tem um certo peso e esse bloquinho aqui tem massa M e a massa da Terra é mt, tá? Eu já fiz esse cálculo com vocês, tá, gente? Então vai ser G, a massa do objeto 1, então nós vamos colocar 1 como sendo a Terra, então vai ser massa da Terra. E vamos colocar o objeto 2 como sendo o bloquinho, então vai ter M. E a distância... Peraí. Terra. E a distância entre eles ao quadrado. Tá? Veja que a distância entre eles ao quadrado, eu vou exagerar um pouquinho aqui, depois eu apago. Tá? O bloquinho está aqui, certo? A distância entre eles é a distância, é essa distância aqui, certo? Ou seja, é o raio da Terra mais a altura desse objeto. Nessa escala, o H está extremamente exagerado. Se ele está na mão do rapaz, o rapaz tá, e a pessoa está na superfície da Terra, essa altura é muito, mas muito menor do que o raio da Terra. Tá? Então, para todos os efeitos, esse R que vocês estão vendo aqui na distância, nós podemos substituir por raio da Terra, por causa disso. Tá? O raio da Terra é praticamente a distância entre o centro da Terra e a posição do objeto. E agora vem uma coisa muito interessante também, que é a consideração de que esse resultado aqui vai dar 9,81 em média, que é quem? G. Tá? Então nós podemos escrever a força da Terra como sendo um peso que é massa vezes a gravidade. Tá? Esse é o peso dos objetos. Por isso que peso é massa vezes gravidade. Ok? Bom, eu já tinha feito esse cálculo com vocês, tá? Em outra aula, lá tá bem feitinho, mas aqui também tem, tá? Se vocês olharem, lá aqui de cima tem o cálculo aqui, né? Usando o peso, tá? O P2 é maior que P1. Podemos concluir que M2 chega primeiro? Não. Olha só, a aceleração é a mesma e tal. Então, tudo isso aqui está feito bem mais organizado aqui nas notas de aula. Tá? Então, ambos chegam ao mesmo tempo. Ok? Mas nós vamos fazer a seguinte suposição. Nós vamos supor que a massa 2 caia mais rápido do que M1. Então, nós vamos supor que a massa 2 cai mais rápido do que a massa 1. Ou seja, ΔV2 maior do que ΔV1, porque a 2 vai ser maior do que a 1. Então, o que vai acontecer? Se aqui nós temos uma roda, né, e essa roda ela vai girar. Por quê? Porque, observa,
A, a massa 2 e a massa 1, quando elas caem, elas batem na pá de uma roda dentada. Essa roda gira e ao girar essa roda, né, aqui você pode colocar um dínamo e essa roda, então, ao girar, ela alimenta uma bateria. Então você vai acumular energia aqui, tá? Então quando essa massa 2, como essa massa 2 ela cai com segundo nossa suposição, ela cai com uma velocidade maior, porque ela tem massa maior, então ela vai girar essa pá com uma velocidade maior. Como ela vai girar essa pá com uma velocidade maior, a bateria B2 vai carregar mais do que a bateria B1, certo? Então, ela acumularia mais energia do que a B1. Aqui, nesse caso, não há simetria entre nas leis da física. Por que não há simetria? Porque a gente não observa nenhum caso como esse na superfície da Terra. Todos os casos que a gente observa, se você soltar massas diferentes, a roda vai girar com a mesma velocidade, independente da massa que você use. Elas vão depender simplesmente da altura, depende da altura. Então, se você soltar ambas da mesma altura, elas vão girar com a mesma velocidade. Vamos supor, então, nesse exercício mental que nós estamos fazendo, que essa roda aqui alimente a bateria B2 e ela fique mais carregada do que a bateria B1. Tá? Olha o que vai acontecer. Se eu alimento B2 mais do que a B1, eu posso usar a própria energia acumulada na bateria B2 para elevar a massa 1, que sobra energia para mim aqui. Vai sobrar energia para mim. Então o que acontece? Eu tenho o que a gente chama de acúmulo de energia. Né? De onde veio esse acúmulo? Então é geração de energia. Eu não posso ter geração espontânea. Eu não vou ter geração espontânea de energia dessa forma. Né? A energia ela não se cria do nada. É uma transformação. Então, nesse caso, as leis da física não seriam invariantes e não haveria simetria, né, e também não haveria a conservação de energia. Então nós podemos concluir que isso aqui é um absurdo. Isso não é visível, não é observado na superfície da Terra. E o caso 2, mais conceitual, vamos supor que todos os dias da semana, então vamos lá, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente tenha a aceleração da gravidade seja G, 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 G e G. Só que na quinta-feira nós temos a aceleração da gravidade G'. Tá? Então só na quinta-feira. A quinta-feira vai ser diferente. Tá? Todos os dias da semana a aceleração da gravidade é G. Mas na quinta-feira nós temos G'. E G' é menor do que G. Ou seja, a aceleração gravitacional na quinta-feira é menor do que a aceleração gravitacional nos outros dias. Então o que acontece? Mesmo esquema. No domingo, como a aceleração da gravidade é maior, e veja que por ser menor aqui, então a linha, ou seja, a aceleração na quinta-feira, perdão, a linha aqui, delta V linha sobre delta t vai ser menor do que delta V sobre delta t. E delta y sobre delta t, né, seria menor, mas nós vamos olhar só a velocidade. Porque a distância é a mesma, né, mas o que muda é
velocidade. Então a velocidade de queda na quinta-feira é menor do que nos outros dias. Se a velocidade de queda na quinta-feira é menor do que nos outros dias, observa o que está acontecendo aqui. Nós temos uma caixa d'água, uma roda d'água, um dínamo e a bateria aqui. Vamos supor que seja a bateria B1. Então aqui está a água caindo. Todos os dias a gente deixa a caixa d'água vazando e a roda d'água fica girando aqui, alimentando a bateria. Na quinta-feira, ao invés da gente deixar aberta a água, a gente fecha. Então nós temos aqui uma válvula, tá? Uma válvula programada para fechar na quinta-feira. Então na quinta-feira essa válvula fecha. Ela fecha e na quinta-feira nós fazemos o que? Nós usamos essa bateria para alimentar uma bomba d'água. Então aqui nós temos uma bomba d'água para quinta-feira. Então na quinta-feira a gente usa uma bomba d'água. Essa bomba d'água ela vai trazer água para a caixa d'água, mas só na quinta-feira, alimentado pela bateria. Então aqui nós temos que na quinta-feira a água sobe, tá? Então se a água sobe só na quinta-feira, por que na quinta-feira? Porque na quinta-feira a aceleração gravitacional é menor. Então a gente faz menos esforço. Se a gente faz menos esforço, a gente gasta menos energia da bateria. Na sexta-feira, a gente liga novamente e a roda d'água continua girando, e ao girar, né, há um acúmulo de energia aqui na bateria. Então veja que todos os dias da semana há um acúmulo de energia. Na quinta-feira a gente leva a água para a caixa d'água, né, e de tal forma que a gente gasta menos energia na quinta-feira do que nos outros dias. Então, no balanço de energia, há uma componente de energia aqui que é diferente do zero. Então, há um acúmulo de energia nesse processo, o que também é um absurdo. Isso não pode existir. Tá? Isso não existe. A segunda lei da termodinâmica prova que isso não existe. A primeira lei também mostra que isso não é possível, mas a segunda lei da entropia bate o martelo e diz: isso não pode existir. Isso é um absurdo acontecer. O que significa ser um absurdo isso acontecer? Significa que as leis da física são universais. Tá? E a lei da conservação de energia é uma delas. A lei da conservação da energia é uma delas. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês entenderam os dois casos? Vocês entenderam que nesse primeiro caso, se a massa 2 maior do que a massa 1 caísse mais rápido, haveria um acúmulo de energia na bateria B2 com relação a B1. Eu poderia juntar essas duas baterias e ter um gerador perpétuo. Aqui nós temos a água caindo todos os dias
mas na quinta-feira a gente fecha e a água sobe. Então aqui também nós poderíamos ter um acúmulo de energia na bateria V1. Vocês conseguiram compreender isso, gente? Vocês entenderam os dois casos? Se vocês entenderam os dois casos, então agora vocês vão poder... Se um objeto está aqui a uma altura h, qual a velocidade que ele chega aqui? Vocês vão conseguir entender isso aqui. Se um objeto está nessa posição, qual a velocidade que ele chega nessa posição? Se eu lanço um objeto aqui com uma certa velocidade inicial, qual o ponto máximo que ele chega com relação à energia? Então agora nós podemos falar de energia, nós podemos falar de energia potencial, nós podemos falar de energia cinética, tá? Energia elástica. Nós podemos falar de energia, por quê? Porque agora a gente compreendeu que as leis da física são universais e nós compreendemos que há uma simetria universal. A simetria, por que a gente fala que é uniformidade temporal? Porque se eu fizer esse exercício aqui da roda d'água, né, com essas duas massas diferentes, eu vou ver que o resultado vai ser o mesmo. A velocidade de ambas vai ser a mesma, se elas tiverem as mesmas propriedades, as mesmas condições. Então, e não importa, se eu fizer aqui no Brasil hoje e daqui a 3 anos eu fizer lá na China, ou no Japão, ou seja lá onde for, na Austrália, o resultado vai ser o mesmo. Então há uma uniformidade temporal que não importa o tempo que eu faça, o resultado vai ser o mesmo. Isso chama-se uniformidade temporal. Esse aqui, não importa quando eu faça, a mesma energia que eu acumulo quando a água cai na roda d'água, e a energia elétrica que eu acumulo aqui na bateria, vai ser a mesma utilizada para fazer a água subir, né? Na melhor das hipóteses. Claro que nós vamos ter perdas de energia, né? Mas na melhor das hipóteses nós vamos ter iguais. As energias para a água cair, e a energia para a água subir tem que ser, na melhor das hipóteses, tem que ser igual. A energia para a água cair não pode ser maior do que a energia para a água subir. Na melhor das hipóteses tem que ser igual, senão vai ser menor. Então, aí a gente começa a observar que precisa existir uma lei de conservação da energia, e essa lei de conservação da energia está associada à uniformidade temporal, conforme disse já estabeleceu pelos seus trabalhos a Amy Noether. Então a Amy Noether, quando ela trouxe o trabalho sobre as simetrias e a lei de conservação, ela já estava falando isso, falando, gente, não é possível que a aceleração gravitacional seja a mesma todos os dias da semana, exceto na quinta-feira. Na quinta-feira não, na quinta-feira nós vamos lançar um decreto agora que a aceleração gravitacional vai ser menor do que os outros dias. Por quê? Porque nós precisamos acumular energia, então vamos fazer esse decreto. Não existe isso, isso é um absurdo. Se isso é um absurdo, né, e a Amy Noether provou que isso é um absurdo, né, ela mostrou que se existir simetria tem a lei de conservação associada, então ela nos permite, ela nos dá permissão para que a gente estude profundamente as leis de conservação como sendo universais. Então, se eu fizer se eu tenho uma roda d'água aqui na Terra, se eu fizer esse mesmo experimento em Saturno, né, veja, a consequência é diferente, mas eu vou usar as mesmas leis físicas. As consequências são diferentes, porque lá a força gravitacional é diferente. Se a força gravitacional em Saturno é diferente e é maior, muito maior do que a da Terra, né, na superfície da Terra, então as consequências vão ser diferentes. Mas o que eu estou dizendo é, lá nós vamos ter força gravitacional.
Tem força gravitacional lá também. A interpretação, então, vai ser a mesma dentro do modelo que a gente conhece. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Manifestem-se. Pode perguntar, gente. Perguntas, meu povo? Manifestações? Alguém quer fazer algum comentário? Senão nós daremos por encerrada a aula de hoje.